noite, eu sou a Jaqueline, esse é o canal Estante Gelada e hoje eu voltei para falar sobre as leituras do mês de junho. O vídeo está um pouco atrasado, mas eis que estou aqui, me desculpem quem esperava pelo vídeo ontem, mas estamos aqui. O mês de junho foi bom, eu li 9 livros, da primeira quinzena fui um pouco melhor, na segunda deu uma decaída, mas deu para ler legalzinho, né? E os primeiros livros que eu vou mostrar pra vocês já tem vídeo, vou deixar o link aqui em cima ou aqui e vou deixar na descrição também para quem quiser conferir um pouco mais sobre o que eu falei dos livros. E o primeiro livro lido no mês foi O Sol é para Todos, da Harper Lee, livro lindo, que eu amei, eu falei dele. Então se você quiser saber um pouquinho mais do que eu falei sobre o livro, do que eu achei do livro, é só conferir o vídeo. E também o livro Sem Verões, da Beatriz Williams. Esse livro eu gostei do final, achei o final bem legal, bem desenvolvido, mas o começo até o fim eu achei um pouco arrastado. Falei um pouquinho mais também nesse vídeo, quem quiser dar uma conferida é só passar lá. Li também Querida Sue, da Jessica Brockmolly, um livro, um romance epistolar, todo por meio de cartas. Também falei um pouquinho no vídeo. E li também 10 anos com Mafalda, do Quino, essas tirinhas maravilhosas. Também falei um pouquinho no vídeo. E o mês inteiro esse livro me acompanhou, que é Neruda para Jovens, Antologia Poética Edição Bilíngue, do Pablo Neruda. É um livro de poemas. Eu falei no vídeo passado, nesse vídeo que está os outros livros, que eu não sou muito, assim, fã de poesia não, mas eu gosto de ler de vez em quando um pouquinho. E esse livro me acompanhou o mês inteiro porque eu lia aos poucos. Eu gosto muito do Pablo Neruda. Pablo Neruda é um autor renomado, já ganhou o Prêmio Nobel de Literatura, sabe escrever. E eu demorei um pouquinho mais porque eu li a hora em espanhol, hora em português. Estava tentando aprimorar o portunhol e era por isso, mas eu gostei muito mesmo, eu gosto, como eu já falei, esse não é o primeiro livro que eu leio dele, muito bom para quem gosta de poemas, eu recomendo. E eu li também depois não, tá tudo misturado, gente, eu não sei a ordem direito. É Extremamente Alto, Incrivelmente Perto, do Jonathan Safran Foer. Esse livro aqui vai contar a história do Oscar. O Oscar perdeu seu pai no atentado de 11 de setembro. A escola liberou ele mais cedo naquele dia, ele tem 9 anos. E ele chegou em casa, ele ouviu a secretária eletrônica, o pai dele falando várias vezes. Falando que estava bem, que ele ia voltar para casa, que não era para se preocupar. E o Oscar guardou essa fita, essa gravação e nunca mostrou para ninguém. Só ele sabe da existência dessa gravação. E o começo da história conta o o enterro do pai, um enterro fictício porque o caixão está vazio e é meio que simbólico mesmo, porque o corpo nunca foi encontrado. Ele está junto com a avó e com a mãe. E ele tem essa dor muito grande, essa saudade, essa perda, faz muita falta na vida dele, o pai, ele era muito apegado a ele. E um dia ele encontra um pote no armário do pai dele com uma chave. A chave tem um sobrenome e ele tenta descobrir o que essa chave abre, qual porta que ela abre. Então ele percorre por vários caminhos, percorre na casa de várias pessoas que tem o sobrenome que tem na chave, tentando descobrir um pouco mais sobre o pai dele por meio dessa chave. E paralelo a isso tem a história também da avó. A avó conta a história dela desde a infância, quando ela morava em outro país que foi alvo de ataque da Segunda Guerra. Conta a história dela quando o filho dela nasce, o pai do Oscar. E também tem a história do avô, que também traz algumas lembranças. Então o livro é cheio de lembranças, é um livro que a gente sente a dor dos personagens, é bem carregado mesmo. Eu gostei do livro, achei um pouco confuso no meio da história, no começo também, porque as histórias se confundem. Mas eu gostei do livro, eu pude sentir tudo que os personagens sentiam. E só teve alguns probleminhas também, mas no geral eu gostei do livro e dei 4 estrelas e recomendo esse livro para quem gosta de um drama. É um pouco divertido também, o menino tem umas fases assim engraçadas, mas a dor é bem mais visível aqui. Então eu gostei e dei 4 estrelas. Depois eu li Gente Pobre, do Dostoiévski. Esse aqui é a primeira novela dele, foi escrita em 1846. Isso, 1846. Foi a primeira escrita dele e é todo por meio de cartas, também é epistolar. E vai contar a história do Makar e da Varvara, o nome dela é um pouco difícil.
A Varvara é uma órfã que mora com uma senhora e o Makar é um servidor público pobre. Ele mora, pelo que eu percebi, numa pensão com várias pessoas também humildes, pobres, onde tem vários acontecimentos lá, e eles são vizinhos, mas eles nunca se encontram, raramente se encontram, porque para não dar motivo para falação das pessoas. E ele tem aquele amor paternal por Varvara, ele é um senhor mais velho, e ele tenta dar um conforto para ela, todas as economias, o dinheiro que ele ganha, ele tenta dar para Varvara, para ela viver um pouco melhor, e ela às vezes não aceita, mas às vezes ela precisa. O livro é todo cheio de crítica social mesmo, e depois eu fui pesquisar um pouquinho, porque me lembrou um pouco Os Miseráveis, mas eu acho que era a escola que esses franceses e russos viviam na época, estavam estudando na época, então os livros têm alguma coisa assim a ver, o estilo, né, de escrita. Então eu gostei muito, achei muito legal. Alguns acontecimentos para mim também não foi bem explicado, não foram bem explicados, mas eu gostei. Achei, para ser o primeiro livro dele, espetacular. Eu estou amando ler Dostoiévski e, como eu disse, tudo que eu puder ler dele eu quero ler. E se você gosta de uma leitura assim, cheia de crítica social, eu recomendo esse livro, valeu muito a pena ter lido. O segundo livro que eu li, segundo não, né? Já até perdi as contas aqui. Eu li As Bruxas, do Roald Dahl. Esse livro aqui é do mesmo autor de Matilda, livro que eu amei, que eu já falei, e amei muito Bruxas também, As Bruxas. Vai contar a história de um garoto, eu esqueci o nome dele, ele vai morar com a avó. Os pais dele sofreram um acidente e a avó entende tudo sobre bruxas. No passado ela foi uma caçadora de bruxas e ela conta as características das bruxas pra ele. Como, por exemplo, elas são carecas, elas usam perucas, só que as perucas coçam a cabeça delas e elas vivem coçando. As bruxas têm os pés quadrados e elas usam aquele sapato pontudo só pra disfarçar. Elas têm as unhas muito grandes, os dedos compridos, elas usam luvas, elas têm salivas azuis. E ele fica impressionado, o garotinho fica impressionado com todo esse conhecimento da avó. Ele quer passar longe das bruxas, só que acontece que em um determinado momento ele se depara com elas. Eu lendo esse livro me fez recordar um filme, e eu fui pesquisar, o filme foi baseado nesse livro. O filme em português se chama A Convenção das Bruxas. E depois eu fui pesquisar um pouquinho mais também e eu vi que o autor não gostou muito da adaptação cinematográfica, reclamou, não gostou do final, o final não tem nada a ver com o livro. E fiquei sabendo que ele ia colocar até no testamento dele que ele não queria mais nenhuma adaptação do livro dele no cinema. Não sei se isso é verdade, tanto é que depois a Fantástica Fábrica de Chocolate foi reproduzida novamente. Então eu não sei se isso é verdade, se foi o que eu pesquisei. Mas eu gostei muito do livro, me recordou a infância, me fez lembrar aqueles momentos deliciosos da infância, de imaginação, de fantasia. Então eu gostei do livro e dei 5 estrelas também. Se você gosta de histórias infantis, pode deliciar nesse livro que você vai gostar muito da leitura, como eu gostei. Espero, né, pelo menos. E depois eu li Bom Dia, Senhor Mandela, da Zelda Lagrange. A Zelda Lagrange é essa mulher aqui, deixa eu ver se dá pra mostrar pra vocês direitinho. Esse livro vai contar a história dela com o Nelson Mandela. Ela nasceu na época do Apartheid. O Apartheid era aquele momento, aquele regime que os negros viviam separados dos brancos e o poder político se detentia na mão dos brancos, os negros não tinham poder de voto. E em 1994 foi abolido o Apartheid, o Nelson Mandela foi eleito presidente e tudo mudou na África do Sul. A Zelda, desde pequena, ela foi criada com medo dos negros. Quando o Nelson Mandela foi solto, o pai dela virou para ela e disse: um terrorista está sendo solto, o que vai ser da nossa vida agora? E ela, por acaso, ela vai trabalhar na presidência, ela é datilógrafa e por acaso a vida dela se conduziu a esse caminho, ela acabou conhecendo o Nelson Mandela. E curioso, porque o título fala Bom Dia, Senhor Mandela, porque quando ela depara com ele pela primeira vez, ela fica petrificada e ela não sabe o que vai falar e ela diz Bom Dia, Senhor Mandela, quando ela deveria falar Bom Dia, Senhor Presidente. Então ela fica meio assustada com a presença dele.
E aos poucos, um vai conquistando o outro e começa a crescer um laço de amizade e confiança entre os dois, muito bonito. Aí ela começa a contar também como era a vida do Nelson Mandela, e ela do lado, ela começa a conhecer vários países, ele começa a dar mais confiança para ela, dar mais responsabilidades, e eles viajam juntos pelo mundo inteiro, conhece presidentes, reis, rainhas, chefes de estado, conhece artistas como Bonovox, conhece, enfim, vários artistas do cinema também, Robert De Niro, Brad Pitt, enfim, ela conta isso tudo aqui. E o Nelson Mandela, ele era um jovem, na época do apartheid, ele era um jovem advogado e ele lutou por isso. Então ele foi preso durante 27 anos da vida dele. E quando ele é solto, ele é eleito presidente e ele se demonstra um excelente estadista, um líder humanitário muito forte. Ele era o símbolo da não segregação racial. Então ele era uma figura muito forte e, além de ser muito sábio, ela aprendeu muito com ele, aprendeu a ser mais benevolente, ter mais paciência. É uma história muito linda de amizade, devoção, que ela largou a vida dela todinha para se dedicar à vida dele. Porque ela não se casou, ela não teve filhos, ela não viveu a vida dela. A vida dela era 24 horas em prol do Nelson Mandela e foi assim até o fim da vida dele. Mesmo com a família sendo contra por ela ser branca e ele negro e achar que ela era muito autoritária, ela foi se demonstrando, ela foi crescendo como pessoa, se tornando mais autoritária, mais experiente, mais cuidadosa, zelosa com o bem-estar do Nelson Mandela, porque ele foi envelhecendo e ela tinha um amor muito grande por ele. Ela chamava ele de Kulu, Kulu é avô, as pessoas em volta chamavam ele de Madiba. Enfim, é uma história muito linda mesmo, eu fiquei muito feliz em ter lido esse livro. Eu dei 4 estrelas por causa de algumas coisas políticas, porque pra mim não foram bem explicadas e eu não entendo muito de política, mas no contexto geral uma história muito bonita, muito interessante de conhecer. Nelson Mandela já foi ganhador de Prêmio Nobel da Paz, então vale muito a pena ler, conhecer um pouco dessa história, conhecer um pouco mais dessa mulher. Muito bom mesmo, recomendadíssimo. Então, pessoal, foram esses livros que eu li esse mês. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Deixe aqui nos comentários o que vocês andaram lendo, se vocês já leram algum desses livros, se pretendem ler, enfim. Eu fico por aqui. Se você é novo no canal, se inscreva para receber novos vídeos. Se você gostou, dê aquele joinha. Eu espero vocês numa próxima. Beijo, até mais, tchau, tchau!